Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, ao pastor e à igreja. E eu creio, irmãos, que essa noite Deus tem algo muito especial a nos entregar para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Logo após o sítio, né? A gente vem do sítio, olha, coisas maravilhosas aconteceram ali. Os irmãos são testemunhas, né? Aqueles que foram e aqueles que não tiveram oportunidade, olha, dobra o joelho e pede a Deus para na próxima oportunidade estar junto conosco, para a honra e glória do Senhor, porque foi maravilhoso o que Deus nos propiciou ali, o que Deus tratou com cada um. E eu falo até para o Marcos, você tem que estar conosco da próxima vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo 22. João 15, 22. E eu me inspirei um pouco para essa palavra aqui, devido a uma palavra do pastor Rubens, lá no sítio. Ele falou algo que tocou muito o meu coração. Ele falou a questão do joio e do trigo que tem que crescer juntos. O Espírito Santo tocou a vida dele e falou muito ao meu coração isso. E eu meditei essa tarde bastante. Eventualmente pode ser até uma palavra um pouco dura, irmãos, mas creia que é do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? João 15, 22. Diz a palavra do Senhor: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo e, mesmo assim, odiaram a mim e a meu Pai. Irmãos, essa passagem aqui, ela diz respeito, principalmente aqui nesse contexto que eu estou lendo, aos fariseus e aos religiosos da época de Jesus. Jesus realizou milagres, profetizou, falou do amor de Deus, e aqueles que estavam esperando pelo Messias não viram em Jesus o Messias prometido. Mesmo Jesus testemunhando do Pai através da vida dele, mesmo Jesus trazendo uma palavra de poder, mesmo Jesus fazendo os milagres tremendos que só o Messias podia realizar, aquele povo, quando eu digo aquele povo, principalmente pense nos religiosos, os fariseus principalmente, que estavam no poder naquela época, e ao povo em geral, o judeu em geral, que não reconheceu nas obras que ele fez a mão do Pai. Muito pelo contrário, ele foi alvo de muitas críticas. Ele foi alvo de muitas críticas, ao ponto de ser condenado à morte, por tudo aquilo que ele fez, pelo amor, pela graça que ele derramou, pelo que ele ensinou. A igreja de Cristo, desde aquela época, aceitou a palavra do Senhor, mas teve uma grande parte, a maioria, não aceitou, irmãos. A gente, continuando lendo aqui a palavra, a gente vê lá no livro de Atos, que a igreja do Senhor naquela época, de constância, né? As pessoas que acompanhavam a Cristo constantemente, era cerca de 500 pessoas, 500 almas. E a gente vê que depois que o Senhor morre na cruz do
Calvário, ele prometendo que ele viria, depois ele apareceu ressurreto aos discípulos e a muitas pessoas, pediu para aquele povo permanecer em Jerusalém. A gente vê que no cenáculo só haviam 120. A gente também vê que durante o tempo em que Jesus esteve pregando na Galiléia, na Judéia, tem o Sermão do Monte, que fala que ali no Sermão do Monte foi alimentado cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados. Se a gente fizer uma matemática rápida, para cada homem existisse ali 1 a 2 mulheres, para cada homem existisse ali 2 ou 3 crianças, eu calculo que deveria haver ali aproximadamente 15 a 20 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. 15 a 20 mil pessoas. Jerusalém naquela época, vendo nas escrituras, tinham por volta de 30 a 40 mil habitantes. Só na época das festas, que vinham judeus do mundo inteiro, e enchia, ficavam 5 milhões, sei lá quantas pessoas iam para lá, mas era muita gente. Mas você imagine uma cidade de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, e de repente ficar sabendo que lá na Galiléia, no monte, 20 mil pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Assusta, irmãos. Politicamente, Jesus causou um alvoroço ali. Imagina a mente dos dirigentes da época, falou: se esse maluco, entre aspas, resolver trazer todo esse povo contra nós, o que acontece? Era muita gente. Enfim, aonde que eu estou querendo chegar, irmãos? Que os simples, as pessoas simples, ouviram a palavra de Deus, e aqueles que deveriam ter ouvido fizeram-se surdos. Muitas vezes ocorre isso dentro eu não digo propriamente na nossa igreja, eu digo na igreja em geral. Entendam isso. Na igreja em geral, no meio cristão em geral, o Senhor está falando à igreja, como foi pregado lá no sítio: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente faz ouvidos pesados. Não queremos compreender o que o Espírito diz às igrejas. E aí, meditando sobre isso, eu pensei um pouco naquilo que o pastor falou, e aí chega no ponto que tocou meu coração. Falei: Senhor, é um pouco duro isso, né? Mas o Senhor falou: mas é por aí. É por aí. Apacentou meu coração, e eu creio que vai apacentar o coração da igreja. A questão do joio, né? Aquela parábola do joio e do trigo, que um campo bom, né? Um campo é semeado, e de repente à noite o inimigo vem e joga sementes de joio no meio da plantação de trigo, e crescem juntos. E muitas vezes aquele que está na igreja, os líderes, olham e falam: puxa, está crescendo joio com o trigo, vou arrancar o joio. Mas a própria palavra diz que o joio não deve ser arrancado. O joio de forma alguma deve ser arrancado. Hoje na igreja está ouvindo isso, glória a Deus. Tocou o coração dele: o joio não será arrancado, nem do nosso meio, vai crescer junto, porque o Senhor disse que naquele dia os anjos do Senhor, na hora de fazer a colheita do trigo, vai separar quem é joio e quem é trigo. Verdade. O trigo, irmãos, antes dele brotar, ele vai crescendo. Antes dele brotar, ele é colhido, porque ele não pode virar uma flor, né? Tem que estar, a semente tem que estar dentro dele, que aquela semente vai ser trilhada, e a partir dali vai fazer a farinha. Então não deve brotar, vai ser utilizado. Ou seja, muitas vezes a gente quer: ô Senhor, tem algo aqui que eu sei que eu sou capaz, etc, etc, mas aquilo não vai ser para nós, vai ser para alimentar alguém. Guarda isso na mente. O trigo
vai ser usado para alimento de alguém ou de alguma coisa. O Senhor, que é o agricultor, sabe o que ele vai fazer com o trigo. Boas coisas, com certeza. Já o joio, ele não vai servir para nada, porque ele não serve para alimento, pelo menos o alimento como a gente pensa. Ele é uma erva do campo que cresce junto com o trigo, e a palavra diz que o joio que o Satanás jogou, ele vai crescer no meio da igreja e vai criar situações embaraçosas no meio da igreja. Pode ter brigas, confusões, pode acontecer algumas coisas que a gente fala, puxa, por que esse elemento está aqui no nosso meio? Ele não deveria estar aqui, mas não cabe a mim e nem a você, igreja, tirar ele do nosso meio. O Senhor, naquele dia, vai tirar. Deixa ele crescer, irmãos. Deixa ele crescer no meio. Não se preocupe. Quem é trigo não vai se preocupar com joio. E o pastor, que muitas vezes está observando a igreja, ele percebe que não está sendo trigo. Não está sendo trigo. E muitas vezes ele se sente compelido a tentar arrancar. Mas o Senhor toca o coração e fala, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Porque quem for trigo vai se mostrar trigo no dia do Senhor. Ok? Aí mais para frente um pouquinho, eu lendo alguma coisa, tem a questão, guarde isso, nós somos joio, e muitas vezes por influência, não somos joio, mas por influência do joio, a gente fica até em dúvida, né? Será que eu estou sendo trigo ou estou sendo joio? Porque, né, meu Deus do céu, atrapalhando aqui, eu estou querendo louvar o Senhor, adorar a Deus, eu estou querendo ser uma bênção dentro da minha comunidade, mas o joio não está deixando. Atrapalha, muitas vezes. Mas tem uma coisa que é interessante, o joio, ele só vai, entre aspas, atrapalhar. Ele fica meio que passivo. Por que ele está aqui no nosso meio? A terra é boa, irmãos, a palavra é lançada, tem água, é fresquinho. Aí o joio quer usufruir daquilo que nós usufruímos, mas ele não tem o Espírito Santo de Deus, que é a causa última. A causa última ele não tem. Ele convive com o trigo, ele cresce junto com o trigo, mas no final ele só vai servir para ser queimado. Ele não vai servir de alimento. E aí, fazendo um outro paralelo, o Senhor fez eu refletir um pouco sobre a questão de ser ovelha na casa do Senhor, né? Então, temos que ser trigo na casa do Senhor e temos que ser ovelha. Aí já é um pouquinho diferente, porque quando a gente pega o Senhor explicando sobre a ovelha, né? Ele é o pastor que cuida das ovelhas, etc. A gente sabe que a ovelha é o alimento mais que os lobos se interessam, né? Eu já tive a oportunidade de pregar aqui sobre lobo, sobre ovelha, sobre a questão do aprisco. Então imagina, as ovelhas estão aqui, o lobo entra no meio e tenta ser uma ovelha. O lobo entra no nosso meio. Agora lembre de uma coisa, o lobo não é Satanás, hein? Muita gente confunde, pensa que o lobo é Satanás. Não, o lobo é aquele que não quer ser ovelha, que não se coloca. Tem até ovelha um pouco rebelde, que sai pulando, mas é ovelha. É ovelha. Ovelha meio desobediente, mas o pastor tem discernimento. Tem uma ovelha obediente, tem outro ali que é ovelha também, mas é um pouco rebelde. Vou disciplinar ela, vou tratar ela, mas é ovelha. Causa algum transtorno, algum probleminha, mas é ovelha. Agora, pode ocorrer de ter lobos no nosso meio. Aí, diferente do trigo e do joio, a ovelha, o pastor apacenta, mas o lobo, ele põe para fora. O lobo é a obrigação do pastor tratar. Ele é o pastor. Ele não pode deixar um lobo entre nós. Quer ser joio na igreja, irmãos? Você vai ficar até o final.
Mas naquele dia o Senhor vai separar quem é trigo e quem é joio. Quer ser uma ovelha rebelde em nosso meio? O pastor vai disciplinar. Quer ser uma ovelha obediente? Glória a Deus. Agora, se entrar no nosso meio um lobo com pele de ovelha, um lobo que a intenção dele é pegar quem tiver incauto e devorar, o pastor tem a obrigação de pôr para fora. Eu sei, irmãos, que no nosso meio aqui, eu estou olhando aqui, para quem eu olho, eu vejo ovelhas e vejo trigo. Eu vejo ovelhas e vejo trigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, orem para que aqueles que se apresentam aqui como ovelhas, mas são lobo, que o Senhor mostre ao pastor. Porque ele vai saber ter a direção e tratar. Porque nenhuma ovelha aqui pode ser ferida por lobo, não. Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar da liderança, que não está olhando para as ovelhas que estão pastoreando. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, seja trigo e seja ovelha. Mesmo que a gente sabe que no nosso meio tem algumas ovelhas rebeldes. Tem. Mas é ovelha. É ovelha em nome de Jesus. E no devido momento vão ser tratadas, vão ser disciplinadas e vão aprender a pastorear no meio das outras ovelhas com ordem e com decência. Mas que nós não sejamos nem joio e nem principalmente lobo. O joio vai permanecer no meio da igreja até o final, mas o lobo não. O lobo será repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ver nenhum irmão aqui sofrendo porque não foi atacado por um lobo aqui dentro, não. Em nome de Jesus eu vou me posicionar. Senhor, o joio eu não posso tirar, mas o lobo, Senhor, esse eu repreendo em nome de Jesus. Esse, Senhor, se eu perceber que é lobo, e eu tenho que perceber que é lobo, se alguém se coloca para ser obreiro na casa do Senhor, tem que perceber quando é lobo e quando é ovelha. Ah, Senhor, uma ovelha rebelde vai ser tratada, vai ser disciplinada e vai conseguir entrar no reino do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Agora o lobo não, Senhor. Eu não quero ver nenhum dos meus irmãos feridos, atacados, cair da fé por causa de um lobo terrível que entrou no nosso meio. Em nome de Jesus. E aí mais para frente, lendo um pouquinho, abram comigo lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Senhor, procuro ser trigo para servir. Em algum momento eu vou ser trilhado e vou servir para alguma coisa. Senhor, sou ovelha. E aí eu estava lembrando de uma coisa. A ovelha gera ovelha. E a ovelha também, ela fornece lana. Quando você dá seu dízimo, tua oferta, é a tua lã, meu irmão. É a tua lã. Só que ela, você vai ser tosquiado em certas épocas do ano. Não é a todo momento que você é tosquiado. No caso, quem cria ovelha sabe que você tem que tosquear a ovelha na primavera. Por quê? Vai estar um clima ameno, não vai estar frio. É tosqueado na primavera. Aí vai passar a primavera com pelo novo, verão, pelinho ralo. Quando chegar o outono, seu pelo. E você, no inverno, seu pelo cresceu de novo. E você vai suportar o inverno muito bem, como ovelha. Aí eu também pensei, mas Senhor, a ovelha também, ela é oferecida em sacrifício, né? Nós seremos oferecidos em sacrifício, Pai.
Ele falou: não, o cordeiro foi servido desde a fundação do mundo, do universo. O cordeiro foi servido como sacrifício para mim. Ninguém vai ser abatido sendo ovelha. Perante o Senhor, seja ovelha. Perante o Senhor, seja ovelha. Vai ser cobrado algo de nós, vai, mas aquilo que é suportável, meus irmãos. Nós não somos ovelhas para sermos abatidos, não. O cordeiro foi abatido em nosso lugar. O Senhor não quer mais nenhuma ovelha abatida, quer as ovelhas saudáveis na presença dele. O pastor levando as ovelhas para pastos verdejantes, como eu já tive a oportunidade de pegar aqui, e aprendendo a palavra. Os pastos verdejantes são isso, meus irmãos, aprendendo a palavra, água pura, o alimento, o pasto necessário para a honra e glória do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja trigo, seja ovelha, e o Senhor vai fazer isso que ele fala aqui. Somos o seu povo, nação santa, sacerdócio real, e no momento oportuno o Senhor exaltará cada um para a honra e glória do nome dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.